Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de amor e de oração. Aos que vêm pela primeira vez, a gente sempre dá umas boas-vindas, que sejam amparados e consolados com a mensagem que vocês vieram em busca. Iniciamos hoje, então, agradecendo primeiramente a espiritualidade maior que nos ampara, que nos deu uma boa noite de reflexão à luz da doutrina espírita, trazendo os ensinamentos de Jesus, nos fortalecendo na nossa fé, nos amparando, nos consolando, que a nossa doutrina de amor é muito consoladora, mas ela também nos desacomoda no sentido de sair da acomodação e fica sempre o convite ao trabalho. E esse item que a gente vai trabalhar hoje fala muito disso, né? Nos convidando ao trabalho. Vamos trabalhar hoje com o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos trabalhadores da última hora. No item 5, que fala sobre os obreiros do Senhor. E eu quero trazer um pouquinho do que significa ser obreiros do Senhor. Remetendo um pouquinho ao nome do capítulo, que é Trabalhadores da Última Hora, faz referência aos últimos tempos da Terra nessa condição de planetas de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Então eu trouxe uma classificação dos mundos aqui para elucidar isso que eu estou falando, que o planeta de provas e expiações é o segundo degrauzinho da escala evolutiva, onde o planeta Terra está nesse grau de evolução. Já fomos primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. Naquela época em que Jesus veio à Terra nos trazer a lei do amor, onde as pessoas se matavam por pouco ou por nada. Naquela época do olho por olho, dente por dente. No planeta de provas e expiações, que é onde a gente está agora, a gente só deseja o mal para o outro. Como se fosse pouco, né? Vai chegar uma época em que a gente vai fazer como Jesus. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que dizem. No terceiro degrau da escala evolutiva, que é os planetas regeneradores, é onde o bem já prevalece sobre o mal, ditosos ou felizes, onde o mal não existe, e celestiais ou divinos é quando seremos anjinhos, né? Demora um pouquinho, mas chegamos lá. Então, essa fase de transição, então, em que a Terra se encontra, é um momento de mudança, em que a humanidade deverá passar pelo surgimento de uma nova era. As duas gerações se confundem, provas e expiações e o mundo de regeneração. Uns vão indo com a desencarnação e chegam outros reencarnados simultaneamente. E esse processo de mudança já está acontecendo. No programa Pinga Fogo, Chico Xavier nos trouxe em datas para tangibilizar esse processo, que a gente sabe que está em transição, mas quando começa e quando acaba essa transição, né? Então, para tangibilizar essas datas, Chico Xavier nos falou que em 2015, aproximadamente, começou esse processo de transição. Isso está descrito no livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias, e o mais ou menos fim 2057. 2057, a Terra começaria esse processo de regeneração. Já seria um mundo regenerado, segundo Haroldo Dutra Dias. Isso nos dá um conforto, né? Porque a gente pensa que muitos de nós ainda podem estar nessa vivência, encarnados ainda. Mas isso não significa passar de um mundo para o outro, como a gente imaginava que o mundo ia acabar. Eu lembro que eu tinha medo do ano 2000, que tinha uma crença de que o mundo ia acabar, né? Esse processo de transição não é o fim dos tempos, nem o fim da Terra, como às vezes nos é questionado. E nos fala sobre o progresso.
O que seria então? É a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Mas o que caracteriza essa transição? Por um lado, a gente pode ver um grande avanço intelectual e tecnológico da humanidade, né? Quando analisamos as gerações de crianças, né? Que estão vindo diferentes, muito mais evoluídos em intelectualidade, né? Que são os seres do novo mundo, as características, né? Das crianças e dos adolescentes de hoje, adiantados em intelectualidade, que a gente tem que estudar para entender eles, né? Mas é preciso que esse progresso intelectual ande junto com o moral. É isso o grande desafio dessa fase. A gente, como estudantes da doutrina espírita, como educadores, sejam professores, sejam pais, né? Que essa intelectualidade ande junto com a moralidade. Então, é a preocupação e o convite que sempre fica de que a gente, como educadores, de uma forma geral, evangelizar nossas crianças. E assim a gente começa fazendo um mundo diferente, né? Por outro lado, essa ocorrência de flagelos destruidores naturais ou provocados pelo homem, como terremotos, maremotos, catástrofes de todas as naturezas, acidentes de graves proporções, guerras, pandemias, que são exemplos que dispensam maiores comentários, porque isso é a vivência do nosso dia a dia. Não preciso explicar do que eu estou falando, né? Já é do nosso dia a dia e acontece simultaneamente. Essas coisas ruins já estão no nosso dia a dia. E quando a gente pensa que, às vezes vem esse pensamento de que tá tudo uma bagunça, tá tudo virado num caos. E nos trazendo esse sentimento de desesperança, de sofrimento, de desânimo, né, frente a essas dificuldades. Que a gente pense nessa imagem. De todas essas imagens que eu fiz, preparei com todo carinho para vocês, eu gostaria que ficasse essa, que quando vem esses sentimentos, que a gente lembre que Jesus, o governador espiritual da Terra, está sim cuidando do nosso planeta, nos protegendo, nos amparando, sempre nos trazendo, nos colocando à disposição a lei do amor, para que a gente entenda que Ele está no leme. Ele não nos desampara, não estamos sozinhos, não é caos, não é bagunça. Que a gente consiga entender isso como um convite ao trabalho a ser feito. Tem coisa para arrumar, precisamos ser trabalhadores, sim, trabalhadores do bem, para conseguir fazer essa regeneração da Terra e merecer essa Terra regenerada. Porque a Terra só vai se regenerar se os seres que aqui habitam trabalharem para isso. Como a gente sabe, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai Maior. Então esse é o convite ao trabalho, que a gente sempre lembre desta imagem. Falando em convite do trabalho, há duas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo que nos falam desse convite ao trabalho. Eu vou ter que passar rapidinho aqui pelo tempo que temos, vou só citar, mas depois, se vocês tiverem interesse, procurem ler. Parábola dos trabalhadores da vinha, está ainda no capítulo 20, desse que a gente está trabalhando, no início do capítulo. Os últimos serão os primeiros. E na parábola do festim das bodas, que é no capítulo 28, que segue o Evangelho, que fala muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deve ter mais, mas o que eu lembrei quando eu quis trazer isso organizadinho para vocês, eu lembrei dessas duas que nos falam sobre o convite ao trabalho. Entrando então no item do capítulo, Obreiros do Senhor, que é o que a gente vai trabalhar. Esta passagem é trazida pelo Espírito de Verdade,
em Paris, 1862. Esse Espírito de Verdade, desde a primeira obra do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, nos prefácios dessa obra, que é o marco inicial da doutrina espírita, já tem a colaboração dele na codificação do Espiritismo, junto com Santo Agostinho, entre outros. E o Espírito de Verdade é que conduz o exército de espíritos superiores que trabalham sob sua direção. Então, no capítulo 6º, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala uma mensagem desse Espírito de Verdade, falando: eu sou o médico das almas. Então, vocês imaginem de quem que a gente está falando, quem é o Espírito de Verdade. É o próprio Jesus, que ajudou Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E essa mensagem é trazida por ele, que fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Do que está falando aqui? Quem seriam os obreiros? Seriam os trabalhadores da seara de Jesus, nessa grande obra de regeneração da terra. Os convidados a trabalhar na vinha do Senhor ou os convidados ao banquete do festim das bodas, como fala aquela citação dos 2 convites que eu trouxe para vocês. São espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. Aprendi nessa casa, que foi o início dos meus estudos na doutrina espírita, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a gente está pronto entendendo esses ensinamentos, a gente acha o que fazer, né? Seja no trabalho na doutrina espírita, seja na nossa vida lá fora. Então, isso nos faz a referência da importância da caridade nesse processo de mudar o mundo, né? Propriamente dito, que é regenerar a Terra. E eu trouxe como exemplo maior de caridade, de amor, Madre Teresa de Calcutá, que dispensa apresentações também, que nos fala que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Emmanuel nos traz a mensagem também sobre caridade, que a caridade nada mais é do que o amor colocado em prática, né? Quando os ensinamentos tocam o nosso coração, nos convidam ao trabalho e que a gente pensa que pode fazer um pouquinho mais, né? Sair dessa acomodação que a gente costuma sossegar um pouquinho, a gente vê que tem trabalho. Seja vender uma rifa, ajudar num chá, né? Qualquer coisa é bem-vindo o trabalho. E Emmanuel nos diz isso. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Caridade ensinada melhora os ouvidos, caridade praticada aprimora os corações. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. E ainda sobre caridade, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Seguindo então no capítulo, trouxe na íntegra para não me perder nos ensinamentos do capítulo. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubereis impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui ele faz referência aos nossos orgulhos, aos melindres que acabam nos dispersando do real sentido do trabalho, né? Quando eu quero impor a minha vontade por meu orgulho, porque eu acho que assim está certo, e deixo de ouvir a opinião dos outros, e isso causa um grande dano à obra maior.
né? Achar que a nossa vontade deve prevalecer. Então, que a gente consiga frear o nosso orgulho para que a obra não desmorone. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É aquela referência que eu fiz no início do capítulo. Parece que agora está tudo muito mais difícil, porque aos últimos dias é a provação propriamente dita. Os últimos, será mais difícil esses últimos acontecimentos dessa Terra nesse planeta, nessa condição de planeta de provas e expiações, para que venha a Terra regenerada e um mundo melhor de se viver. Na Gênese, em Sinais dos Tempos, eles nos falam que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Aqui a gente fala de uma unificação das religiões. Com o progresso, a evolução, a gente entende que as religiões não vão ter um nome, eu sou isso ou aquilo. Entendendo esse ensinamento maior, que é de Deus e de Jesus Cristo, que todos somos iguais, filhos do mesmo Pai, e que a base é o amor e a caridade, não interessa a tua religião se você conseguir viver esses preceitos de fazer o bem e ter esse entendimento. É assim que a gente vai fazer amor sobre a terra. O Senhor disse: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, em vista dessas reflexões, o amor é o que une as pessoas, unifica as religiões e nos leva à caridade. E a caridade é o amor colocado em prática. Nos traz paz, nos traz alívio de nossas dores, e é este o caminho para a regeneração. Que a gente fique atento aos chamados, aos convites, aproveite cada oportunidade de ajuda ao próximo como um presente de Deus, para nos melhorar e nos aperfeiçoar, fazendo assim um mundo melhor. É um trabalho de formiguinha, né? Cada um faz o que pode, aonde está, com as ferramentas que tem. Tem trabalho para todo mundo. Em prol do individual, primeiro, porque eu só consigo dar a mão para o meu próximo e ajudar se eu estiver bem, se estiver equilibrado. Então, nesse caso é eu primeiro, né? Mas não é só eu que importo. A gente tem que trabalhar pelo coletivo. Isso se chama altruísmo, né? Então, que a gente possa ser obreiro dessa grande obra de regeneração da Terra. Merecer a Terra regenerada para nossos filhos e no nosso retorno, quem sabe, nas próximas encarnações. Leon Denis nos fala que na Terra é através do pensamento, escrito ou oral, que se comunica a fé e que se instrui os homens. No espaço, porém, dizem-nos nossos guias, a música
é a expressão sublime do pensamento divino. Então eu trouxe uma música para elucidar todas essas reflexões da noite, e é a música que toca os nossos corações, assim como a imagem de Jesus, assim, que a gente não esqueça quando a gente estiver desanimado, desesperançado, repetir o slide por querer, para essa imagem ficar fixa no coração e na mente de vocês. Eu vou passar a música então. Genito, só me ajuda no volume, que possa ficar um pouquinho alto, mas que não fique... Tá. É conhecida, a música não é novidade. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Só um pouquinho. Deve haver tudo que Só um pouquinho que tem que aparecer lá. Deixa eu fechar isso aqui. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. deve haver lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, elevar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. Uma lição pro futuro, vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar
com harmonia e esperança. Deixe que esse canto vai vibrando o mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteiras felizes. Agradecemos então a atenção de vocês para essa noite de reflexões, de esclarecimentos, né, dessa doutrina de amor, por essa oportunidade de reflexão, né, sobre a luz da doutrina espírita, que nos traz essa base de ciência, filosofia e religião. Isso fortalece nossa fé e nos consola, né, nos ampara numa corrente de amor em prol de um mundo mais feliz. Vamos nos harmonizando então. Peço que vocês preparem a mente e o coração de vocês com boas energias, de paz, de amor, de luz, acalentando o coração de vocês, agradecendo, Senhor, essa noite de paz, de luz, de reflexão, que a gente possa levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para todas aquelas pessoas que precisam luz, paz, tranquilidade, esclarecimento, que a espiritualidade possa chegar até eles, levando essa corrente de amor, amparando, consolando e aliviando o sofrimento daqueles que precisam, Senhor. Que as energias de amor e as bênçãos trazidas pelos ensinamentos possam nos acompanhar no decorrer dessa semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus.